Você já parou para refletir a respeito do estado de exceção constitucional? O estado de exceção constitucional envolve momentos de extrema sensibilidade do Estado democrático de direito na nossa República. E justamente por isso a Constituição traz uma série de questões envolvendo competências, motivos e consequências do reconhecimento do estado de exceção no nosso país. E é justamente sobre esse assunto que eu te convido para nós conversarmos nesse vídeo. Bora lá? Dando sequência então à nossa playlist de comentários, artigo por artigo, à Constituição Federal de 88, o nosso grande protagonista no vídeo de hoje é o estado de exceção constitucional. E para nós entendermos o estado de exceção constitucional, eu selecionei para você um bom ponto de partida que nos transmite segurança para nós entendermos como que inicia, quais são os motivos principais de um estado de exceção. E claro, depois de analisarmos os motivos, vamos analisar as competências para o reconhecimento de estado de exceção e algumas das consequências desse reconhecimento de estado de exceção constitucional. E o nosso ponto de partida, então, vai ser a reforma constitucional. Toda vez que nós falamos sobre reforma do texto constitucional, nós estamos a tratar de propostas de emenda à Constituição. E como a alteração do texto constitucional é coisa séria, evidentemente, as PECs, as propostas de emenda constitucional, seguem rigorosos procedimentos previstos na própria Constituição. O artigo 60 da Constituição traz todos esses requisitos em termos procedimentais, circunstanciais e até de matérias que podem ou não ser objeto de emenda à Constituição. E para organizar o nosso raciocínio, eu preparei um fluxograma, na verdade um mapa mental, para que juntos nós naveguemos pelos limites procedimentais ao poder de emenda, ao poder de reforma à Constituição. Vamos lá? Então, basicamente, a reforma constitucional ela tem esse fluxograma, que é o fluxograma das PECs, das propostas de emenda à Constituição, e na fase de iniciativa, ou vamos dizer assim, vamos ser bem diretos, no pontapé inicial, quem que pode dar o pontapé inicial com relação a uma proposta de emenda à Constituição? O presidente da República, 1/3 dos senadores, 1/3 dos deputados federais ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados da nossa federação. Ultrapassada a fase de iniciativa, o que nós temos é uma deliberação bicameral que envolve a aprovação em comissões e plenário, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. E o interessante que eu chamo sua atenção aqui é que a maioria para aprovação tem que ser de 3/5, o que representa matematicamente 60% dos membros de cada casa. O processo volta à casa iniciadora se ele tiver alguma alteração de texto, alguma alteração de redação. A Constituição, lá no artigo 65, parágrafo único, determina que o texto retorne à casa iniciadora. Algo importante para nós sempre nos recordarmos em relação às PECs é que esse sinal aqui representa para nós a necessidade de dupla votação. Uma PEC só é considerada aprovada na Câmara se tiver 2 aprovações e em ambas tiver atingido pelo menos 3/5 de votos favoráveis. E a mesma coisa acontece no Senado Federal. Havendo acordo, a aprovação em ambas as casas do Congresso Nacional, eu sempre gosto de recordar isso aqui com relação ao processo, ao fluxo de aprovação das PECs, não existe a previsão de deliberação presidencial após o aprovar do Congresso Nacional. Isso significa que não se prevê, não se admite veto ou sanção presidencial nas propostas de emenda constitucional. Justamente por isso, quem promulga e quem publica uma PEC são as mesas da Câmara e do Senado Federal. Então, basicamente, esse é o fluxograma. E por que nós fizemos isso? Basicamente, para nos recordarmos que quando nós estamos a falar do procedimento de PECs, nós estamos a falar nada mais, nada menos do que dos limites procedimentais ao poder de emenda. E esses limites procedimentais, agora organizando aqui, são acompanhados de limites materiais, limites circunstanciais e também de um limite implícito. No que diz respeito aos limites procedimentais, nós acabamos de ver a iniciativa restrita, a aprovação mínima por 3/5 em cada casa e, evidentemente, a necessidade de dupla votação e, consequentemente, dupla aprovação em cada casa do Congresso Nacional. Os limites materiais são as famosas cláusulas pétreas. Nós temos um vídeo específico no nosso canal envolvendo cláusulas pétreas, justamente para te mostrar o motivo pelo qual elas existem. Esse vídeo se chama
constitucionalismo e normas constitucionais estruturantes. Ali eu explico, a gente aborda por que existem as cláusulas pétreas e a gente finaliza o vídeo evidenciando a necessidade dessas cláusulas existirem no nosso texto constitucional. Além dos limites materiais, nós temos um limite implícito que aqui a doutrina chama de dupla emenda. O que seria esse limite implícito? Seria a impossibilidade teórica, prática, na verdade, teoricamente quase tudo é possível, mas a inviabilidade prática de se, numa emenda à Constituição, revogar-se o artigo 60, que traz justamente os procedimentos de alteração da Constituição e os limites dessas alterações. Então, no primeiro momento, uma emenda revogaria o artigo 60 e, num segundo momento, já sem as limitações desse artigo 60, qualquer coisa poderia ser feita em termos estruturantes na nossa Constituição, ainda que com relação a cláusulas pétreas, por exemplo. Evidentemente, não se admite a revogação do artigo 60 por ele se consubstanciar no limite implícito ao poder de emenda à Constituição. Restam, então, quais? Os limites circunstanciais, e são os seguintes: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Note que quando eu falo intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, naturalmente você começa a fazer um link com o título que animou o nosso vídeo, o estado de exceção constitucional. E é exatamente isso que eu quero que você reflita. A chave para nós entendermos o estado de exceção constitucional é nós realmente sabermos que o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, diz o seguinte: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. Ou seja, resumo da ópera: a exceção constitucional tem por motivação, tem por justificativa 3 circunstâncias: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Note que nós fizemos toda essa abordagem a respeito da reforma constitucional para nos lembrarmos de que não se altera a Constituição, é proibido deliberar sobre PECs em estado de defesa, em estado de sítio e durante a intervenção federal. Por quê? Porque essas 3 circunstâncias nada mais são do que os motivos que ensejam a exceção, o estado de exceção constitucional. Além disso, quando a gente fala em estado de exceção constitucional, é importante que a gente observe um pano de fundo, um background, como que as coisas funcionam pré e durante o estado de exceção constitucional. Ou seja, é importante que nós analisemos principalmente as competências para o reconhecimento do estado de exceção constitucional e, evidentemente, quais que são as estruturas de salvaguarda da nossa República que passam a funcionar durante essas exceções constitucionais. Então, em termos de background, eu chamo a tua atenção primeiro para as competências. E basicamente a gente está olhando agora o artigo 21, inciso 5 da Constituição, que diz o seguinte: compete privativamente à União decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Além disso, ainda com relação às competências, nós passamos a analisar agora o artigo 49, inciso 4 da Constituição. E quando nós analisamos o artigo 49, evidentemente, nós estamos a observar a competência do Congresso Nacional. E note que, segundo esse dispositivo, é da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Nesse momento, a gente precisa investir um pouco mais na literalidade do dispositivo, até porque ele nos diz muito a respeito das características do estado de sítio, da intervenção federal e do estado de defesa. Vamos lá? Olha só, a primeira coisa que eu destaco para você aqui é o seguinte: primeiro, o Congresso Nacional aprova tanto o estado de defesa quanto a intervenção federal. Ou seja, intervenção federal e estado de defesa já foram decretados. Cabe ao Congresso Nacional aprovar ou não essas 2 medidas e, evidentemente, suspendê-las se for o caso. Só que quando o assunto é estado de sítio, olha como a situação muda radicalmente. Quando a gente analisa a competência do Congresso Nacional com relação ao estado de sítio, a palavra utilizada, o verbo utilizado pela Constituição é o autorizar. O que pressupõe uma análise prévia do Congresso Nacional, ou seja, uma análise anterior
a aprovação tem que ser anterior ao decreto de estado de sítio. Então isso cai sempre em provas objetivas, né? O Congresso aprova intervenção federal e estado de defesa e o Congresso Nacional autoriza o estado de sítio. Tome nota disso. Com relação às competências, chegamos no artigo 84, que traz nada mais, nada menos do que as competências da Presidência da República. E no que diz respeito ao estado de exceção, olha o que aparece. Compete privativamente ao Presidente da República decretar o estado de defesa, decretar o estado de sítio, decretar e executar a intervenção federal. Ou seja, nós estamos aqui num campo de mecanismos de checks and balances, de freios e contrafreios, de separação dos poderes. Ou seja, por quê? Porque se cabe ao chefe do Poder Executivo essas 3 decretações, cabe, evidentemente, ao Congresso Nacional aprovar ou autorizar essas medidas como funciona num perfeito exemplo de controle de um poder em relação ao outro. Além disso, também compete privativamente ao Presidente da República convocar e presidir o Conselho da República e convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional. E eu deixei essas duas instituições em destaque preto justamente porque elas são instituições fundamentais a funcionar durante o estado de exceção constitucional. Justamente por isso, eu trago para você também o Conselho da República as suas características e competência. Quais são as características e competência do Conselho da República? Primeiro, que é um órgão superior de consulta do Presidente da República sobre, e olha o que aparece, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Além disso, o Conselho da República também é um órgão superior de consulta do Presidente da República sobre estabilidade das instituições democráticas. O Conselho da República ele tem a seguinte composição. Ele é integrado pelo Vice-Presidente da República, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, pelo Presidente do Senado Federal, pelos líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, pelo Ministro da Justiça, por 6 cidadãos brasileiros natos que tenham mais de 35 anos e podem exercer mandato de 3 anos, vedada a recondução. E aqui eu faço um link com outro vídeo que nós temos aqui no canal também envolvendo nacionalidade. Ali nós abordamos alguns cargos que são privativos de brasileiros natos e também analisamos uma função privativa de brasileiros natos. E é justamente essa função privativa de brasileiros natos prevista aqui de integrar o Conselho da República desses 6 cidadãos brasileiros natos, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Uma outra instituição, então, que entra em cena durante a sessão constitucional, além do Conselho da República, é o Conselho de Defesa Nacional. E o Conselho da Defesa Nacional também tem por características e competências ser um órgão de consulta da Presidência da República. Só que com características muito peculiares que o diferenciam do Conselho da República. O Conselho de Defesa Nacional, então, é um órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático. Nos assuntos declaração de guerra e celebração da paz, Estado de defesa, Estado de sítio e intervenção federal. Então tome nota da seguinte informação: qualquer advento de intervenção federal, Estado de sítio ou Estado de defesa pressupõe a análise, a consulta pelo Presidente da República aos 2 órgãos, tanto ao Conselho da República quanto ao Conselho de Defesa Nacional. Além disso, o Conselho de Defesa Nacional também é o órgão de consulta do Presidente sobre a utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional, envolvendo faixa de fronteira e preservação e exploração de recursos naturais. Por fim, também é consultado sobre iniciativas que visem garantir independência nacional, defesa do Estado democrático, e o Conselho tem a seguinte composição: Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro da Justiça, Ministros Militares, Ministro de Estado da Defesa, Ministro das Relações Exteriores, Ministro do Planejamento e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Analisando as duas composições, a gente consegue perceber bem nitidamente a diferença
de foco dos dois conselhos, justificando a existência dos dois. O Conselho de Defesa Nacional está muito mais focado, evidentemente, na questão de soberania e independência nacional. E o Conselho da República está muito mais focado na estabilidade das instituições democráticas. Mas ambos, repito, têm que ser consultados como pré-requisitos para a decretação de uma dessas três circunstâncias, que é a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio. E assim, moçada, para finalizar, uma informação importantíssima que envolve também freios e contrapesos, freios e contrafreios, separação dos poderes e também funcionamento da nossa democracia. Para finalizar, o que eu trago para você? As imunidades parlamentares. O artigo 53, parágrafo 9º da Constituição diz que as imunidades parlamentares subsistem durante o estado de sítio. Note que a Constituição silencia com relação às outras duas circunstâncias, o estado de defesa e a intervenção federal. Só que, isso nós veremos no vídeo subsequente, que eu te convido já para me acompanhar aqui no canal, nós veremos que estado de sítio acaba sendo, na maioria das vezes, uma evolução do estado de defesa, ou seja, o estado de sítio passa a existir quando as salvaguardas do estado de defesa não funcionam ou não geram os efeitos desejados. Ou seja, o estado de sítio é a mais potente circunstância excepcional na nossa República. Então, se o artigo 53 está dizendo que as imunidades parlamentares persistem, inclusive durante o estado de sítio, evidentemente a gente interpreta no sentido de que, claro, as imunidades parlamentares também subsistem durante o estado de defesa e, evidentemente, durante a intervenção federal. Além disso, além delas subsistirem durante o estado de sítio, só podem ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da Casa, pelos seguintes motivos. Primeiro, por atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, e segundo, que sejam atos incompatíveis com a execução da medida. E assim a gente finaliza a nossa abordagem sobre o estado de exceção constitucional. Eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo e especialmente produtivo para você. Nos vemos numa próxima. Até breve. Um forte abraço.